Esta atividade começa a ser gravada a partir de agora para registro junto à grande loja de jurisdição da língua portuguesa, AMORC. Ao entrar na sala virtual desta atividade, você concorda com a cessão dos seus direitos de voz e imagem. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você também concorda automaticamente com a íntegra do que dispõe a Lei Geral de Dados do Governo Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Alguns avisos: é vedada a gravação e reprodução do conteúdo deste encontro em quaisquer meios. Trata-se de material protegido por lei, registrado nas instâncias competentes da República Federativa do Brasil. Cada conteúdo, fala ou expressão divulgados neste evento não representam a palavra oficial da AMORC, salvo quando indicado nesse sentido, e representam apenas a palavra e o pensamento dos seus próprios autores e são de sua inteira responsabilidade. Vou fazer a declaração só para conhecimento da missão da Ordem Rosa Cruz. A antiga e mística Ordem Rosa Cruzes é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Esse é um evento da loja Rosa Cruz Distrito Federal, AMORC, ano Rosa Cruz 3374. A nossa palestra de hoje é Ecologia e Espiritualidade. A palestrante é a Sora Suzy Goldstein, que é membro da URSI Campinas, doutora em análise de discursos pela Unicamp, autora do livro Um Fazer Diferente, Vida em Ecovila. E agora nós vamos dar início, então, à nossa palestra. Sora Suzy, pode iniciar, Alô? por favor. Uma boa noite a todos vocês, fráteres e sorores. Aqui estamos nós com uma iniciativa muito especial da loja Rosa Cruz AMORC do Distrito Federal. Eu agradeço muito a iniciativa e o convite feito pelos fráteres e sorores dessa loja e vou fazer com vocês uma reflexão, uma conversa sobre ecologia e espiritualidade. Espero que vocês gostem e que a gente consiga fazer uma conversa interessante assim que a exposição for feita. Vamos lá. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui primeiro o que é a concepção de ecologia que nós estamos usando, derivada da concepção de ecologia da biologia. Na biologia, de forma genérica, o termo ecologia se refere às relações, a relações mais equilibradas e preservacionistas entre os seres em geral e o meio ambiente natural. No nosso caso, nós estamos falando esse termo ecologia para a gente diz respeito às relações mais equilibradas e preservacionistas entre os seres humanos nessa nossa conversa. E entre os seres humanos, né? Seres humanos com seres humanos, e essa relação equilibrada também para com o meio ambiente natural. E a gente vai falar, em verdade, do contrário disso. A gente vai falar de desequilíbrio ecológico. E, mais uma vez, registrem, desequilíbrio ecológico aqui não é só com o meio ambiente natural. Desequilíbrio ecológico diz respeito também às questões de inter-relações sociais e de inter-relações sociais para com a economia e para com o meio ambiente. Registrem isso, tá? Esse tripé, ele é central para a noção de ecologia que a gente está apresentando aqui e que é o que a gente vem vendo de problemas pelo mundo quando a gente diz de desequilíbrios ecológicos. E eu queria fazer um recorte panorâmico para vocês,
para entender o que é isso de desequilíbrio ecológico, fazendo uma pergunta de por que o ser humano pensa e age da forma que age para provocar tais desequilíbrios ecológicos. E um primeiro ponto que queria apresentar para vocês, o que fica desnudado aqui, é que é um imaginário egoísta dos seres humanos. Um imaginário que que procura um lucro a qualquer custo e tirar proveito infinito das coisas. O que provoca a poluição das águas, a destruição das florestas, a extinção das espécies, aquecimento global e até viroses, entre outras coisas. Então, só voltando para ficar bem didático, o imaginário egoísta que quer lucro infinito e tirar proveito a qualquer custo de todas as coisas. E aqui eu ponho para vocês o que é o meu raciocínio acerca de onde estão os problemas reais que fazem desencadear essa situação. E, para mim, o ponto crucial é uma educação de crianças e adolescentes voltada para a repetição. E isso, quando eu falo crianças e adolescentes, eu penso em nós também, quando fomos crianças e adolescentes. Uma educação que vem de muito tempo e que voltada para a repetição. Porque não interessa um ser humano com pensamento a partir de bons critérios, para esse imaginário egoísta que visa o lucro infinito e tirar proveito a qualquer custo. Então, esse tipo de repetição, de educação pela repetição, não propicia um pensar com bons critérios e não propicia a fantasia, que é a mãe da criatividade, da inventividade e, para nós místicos, até da visualização. São os dois pontos nodais, para mim, que fariam a gente poder questionar, poder olhar para essa questão de respeito e de equilíbrio entre os seres, e economicamente, e em relação ao meio ambiente, com maior critério de criticidade, com maior critério de imaginação, de fantasia, que nos fizesse superar os problemas. Então, esse panorama é aquele que nos põe a querer, a dizer sempre isso, a mídia faz em grande estilo, né? Eu quero, eu posso, eu mereço. Está no centro dessa questão da destruição e do desrespeito ecológico, do desequilíbrio ecológico. De novo, não se esqueçam, vou dizer, só para marcar mais uma vez, desequilíbrio ecológico diz respeito não só à questão do ambiente natural, mas as inter-relações pessoais, sociais e econômicas dos seres humanos. E aí, esse imaginário egoísta que provoca poluição, extinção de espécies, aquecimento global. Só um minutinho aqui, eu preciso colocar uns óculos. Desencadeia o rebuscamento das nossas necessidades para garantir um sistema de consumo cada vez mais rebuscado. E esse sistema de consumo cada vez mais rebuscado, desencadeado pelas nossas necessidades que se aprimoram, ele provoca todo esse desequilíbrio ecológico. E em relação à natureza, o que eu disse para vocês, a destruição de florestas, a poluição de águas, o aquecimento global e por aí afora. Com esse perfil, nos últimos 100 anos, os estudos começaram a mostrar que, se nós continuarmos nessa pegada, nós teremos cada vez mais problemas muito sérios com a Terra,
com o ser humano em suas interrelações sociais e econômicas. E com esse panorama, a ONU propôs conferências para o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, que aconteceram desde 1992, em verdade, em Estocolmo, primeiro em 1972, e de 20 em 20 anos eles fizeram reuniões para rever essa questão, à medida que o problema ecológico, o problema das inter-relações humanas, da pobreza, da falta de oportunidades, das doenças e do meio ambiente, entre outras coisas, se agravou. Então, a ONU propôs conferências, e a primeira foi em Estocolmo. Depois, houve a Rio 92, que foi chamada a Cúpula da Terra, e de que saíram documentos, entre eles a Agenda 21, que propõe uma forma de viver baseada em vários itens que garantiriam melhores inter-relações pessoais, melhores inter-relações econômicas e maior proteção ambiental. Depois da Rio 92, 20 anos depois, houve a Rio +20, as duas no Brasil. E da Rio +20 saiu também a agenda chamada Agenda 2030, que rebusca aquelas propostas da Agenda 21, editada em 92, e concentra de uma forma mais específica a atenção na erradicação de pobreza. Na Agenda 21, propõe-se a criação de ecovilas, como corolário do que seria o que nós humanos teríamos que fazer para viver em ambientes menores, em vilas, e não em cidades que não se sustentam, em verdade, pela quantidade de problemas que têm e podem ter em situações de desabastecimento, em situações humanas, etc. E a noção de ecovila propõe que nós tenhamos uma interrelação mais estreita com nossos pares, que nós cuidemos do meio ambiente em todos os aspectos, desde a construção das nossas casas, a preservação das águas, ao cuidado com as águas de descarte, ao lixo, à educação, a questões econômicas, propondo novas formas de economia e por aí afora. E com essa proposta da Agenda 21 e da Agenda 2030 para a formação de ecovilas, muitas ecovilas foram formadas no mundo com esse propósito, e no Brasil também. Nós somos provenientes, aqui em casa, a nossa família, e fomos os primeiros moradores de uma ecovila, e depois de anos de estreita convivência, nós fomos percebendo que as ideologias, as histórias pessoais e as idiosincrasias são geradoras de conflito quando o ego não é amenizado, quando o ego não é trabalhado. E também de desritmia entre o pensar e o agir. Isso mesmo com pessoas que eu chamo, inclusive no livro que escrevi, de pessoas de boa vontade, que decidiram ir morar nesses conglomerados humanos propostos pela Agenda 21, para que a vida acontecesse dentro de uma estrutura, de um padrão que atendesse melhor ao que seria mais humanamente recomendável em suas inter-relações humanas, econômicas, sociais e para com o meio ambiente. E isso, eu vou dizer da minha perspectiva, mas surpreendeu muito, porque ter o desejo de estar em tais lugares e ainda assim os conflitos acontecerem pelo não burilamento do ego ou pela desritmia entre o pensar
e o agir parecia não combinar com o propósito inicial, né? Mas ficou muito claro, foi ficando muito claro, que o que faltava mesmo era o burilamento do ego, era o trabalho com o ego mais amenizado. E nesse ponto, eu gostaria de comentar com vocês o que tem no livro chamado Éden, Queda ou Ascensão, não sei se vocês conhecem, do Ken Wilber, que é um dos predecessores da psicologia transpessoal, e ele constrói o raciocínio dele nesse livro. Não se esqueçam, o título é Éden, Queda ou Ascensão. Nesse livro, ele sugere que existe um Éden, que ele é um acadêmico, o livro é um calhamaço, e ele faz uma construção pausada, uma construção cuidada, porque é uma construção acadêmica. Mas ele sugere, já no título, que existe um estado de bem-estar social, que ele chama Éden, quando se fala para a academia, e esse mesmo Éden nos remete ao Éden dos nossos sonhos, ao Éden transcendente. E ele propõe, dentro desse raciocínio dele, que ele faz a pergunta: já que existe, ele vai decair ou ele vai ascender? E ele começa o raciocínio dele pensando a partir da formação de comunidades humanas lá nos primórdios, em que os seres humanos se juntaram por conta do medo e da sobrevivência, e ele aponta que o ser humano dos primórdios era um ser humano sem consciência individual, era um ser humano de consciência coletiva, e foi aos poucos que ele foi tomando consciência. Uma tomada de consciência paulatina, que gostaria de me reter no ponto do livro em que ele fala sobre a tomada do poder por alguns membros da comunidade, que mais rápidos, mais inteligentes, e que tomavam para si o poder ou pela força ou pela representação no caso, isso aconteceu ao longo da história, nas monarquias, por exemplo, como representação, eles eram representantes de Deus na Terra, e nos primórdios isso acontecia em alguma medida como representantes de alguma força frente à comunidade. E o autor, Ken Wilber, nesse livro, Brinquedo ou Ascensão, ele registra pausadamente, com todo o critério acadêmico, todo esse avanço da tomada de consciência humana, até chegar na atualidade, em que ele mostra que o ponto em que nós estamos, de seres egóicos, que só pensam em si, que só, naqueles refrões que colocam que eu quero, eu posso, eu mereço, os seres humanos continuarem nessa pegada, dada inclusive pela mídia para o consumo, que esse Éden seria, nesse Éden vai ter uma derrocada. E que se o ser humano, na sua tomada de consciência, deixar de ser egóico e cada vez pensar no coletivo, cada vez mais pensar no coletivo, e for um ser humano que o ego mais não é necessário, ou não é o centro de si, apesar de ser um ser de tomada de consciência que conhece muito de si, do outro e do universo, se nós tomarmos essa estrada, aí sim esse Éden vai ascender. E isso ele fala e coincide com a nossa filosofia Rosa Cruz, coincide com a antroposofia, a teosofia, as escolas místicas em geral falam disso, né? O ser de tomada de consciência que, em verdade, é canal do cósmico, que é o ser de ajuda, é o ser que não é centrado em si. Com base nisso,
um pequeno grupo daquela ecovila em que nós começamos a nossa jornada, resolveu se atentar para um quadripé que aqui eu apresento para vocês e praticá-lo, que é a alegria, o pensamento positivo, a criatividade e a resiliência. Isso tudo como situações buriladoras dos nossos seres, em busca de um ideal aqui preconizado, quando a gente está fazendo essa conversa, de levar a consciência em um planeta vivo. Isso é uma busca de ações ecológicas em sintonia com o burilamento do ser em sua tomada de consciência. Nesse ponto, eu gostaria de lembrar a vocês que a prática do contentamento simples e puro é um dos pilares mais efetivos da nossa caminhada universal. E ali, naquele ponto, esse pequeno grupo resolveu que a alegria, que é sinônima de contentamento em alguma medida, o pensamento positivo, a criatividade e a resiliência seriam marcadores de posições, marcadores de comportamento nessa busca de tomada de consciência. A criatividade, por sua vez, que é fomentada pela fantasia e permite achar soluções, ela permite essas soluções e mesmo nos ajuda nas visualizações. Eu tenho todo um trabalho, o meu trabalho acadêmico, de mestrado e doutorado, ele é todo voltado para a preocupação e em alguma medida dessa tomada de consciência, que eu não conto academicamente, né, mas para o ser que pensa com qualidade, com critério e com criatividade. Ali fica demonstrado, através de metodologias muito específicas, que dar ao ser humano, em sua educação, a possibilidade de pensar com critério e com criatividade, faz do ser humano um ser de ação com qualidade no mundo, né? E isso, eu consegui buscar formas de demonstrar que apelar para a fantasia, fazer com que os seres humanos tenham acesso à fantasia, potencializem muito essa capacidade de ser criativo e de de ter um pensamento criterioso. Com base nisso, eu escrevi uma historinha para vocês, fazendo uso dessa convicção de que a fantasia e a criatividade devem estar no centro das nossas ações e da nossa forma de ver o mundo. Eu escrevi uma historinha que diz exatamente disso que eu estou contando para vocês, para não ter personificações naquele movimento, naquela história que a gente trilhou em uma ecovila. E eu gostaria de contá-la para vocês. Eu vou ler, tá? Mas ela diz exatamente dessa tomada de consciência, dessa busca de contentamento, de pensamento positivo, de criatividade, de resiliência, dentro do modelo de ecovilas, numa ação de busca de burilamento do ser. Então, vou lá, tá? E é tudo dentro da busca do primor do que seria a história contada, tá? Voltada mesmo para o conto popular, para os moldes do conto popular, das histórias, que, aliás, aqui eu quero deixar registrado, isso eu falo muito quando eu tenho que falar sobre a questão da criatividade e da fantasia, o que fizeram os irmãos Grimm, que foram objeto de minha pesquisa no doutorado, pela humanidade. Lá nos primórdios, quando eu trabalhei no doutorado, e eu primeiro pesquisei o predecessor dos Grimm, que se chamava Museus, de 1600, e ele foi um dos primeiros autores a registrar sistematicamente contos populares, e numa época em que a vida era rude, e que as histórias eram contadas
ao pé do fogão e nas fogueiras, e as pessoas tinham uma vida muito rude. Então, as histórias eram dos seus rasgos, eram histórias que contavam do que eles passavam naquela vida rude, com muitos palavrões e muitas gírias de época. Mas o Museus, ele registrou essas histórias de uma forma, ele não era acadêmico, foi um registro espontâneo, mas esse registro serviu depois para a academia, de tão criterioso que foi, e os irmãos Grimm pegaram. Tiveram nele um modelo e resolveram fazer essa coleta de dados, à época deles, numa região específica da Alemanha, no centro da Alemanha, ajudados por uma moça que trabalhava numa taverna chamada Doroteia, que tinha uma memória muito boa sobre as conversas que as pessoas que ali pernoitavam contavam em suas inter-relações sociais antes da dormida. E o que fizeram os irmãos Grimm foi algo muito especial para a humanidade. Eles, primeiro que é deles, refrões ou como se chama isso? O começo das histórias dele é sempre assim. Era uma vez. Eles tiraram a ignorância, a agressividade dos contos de fadas e os adaptaram para crianças pequenas, inclusive. Então é deles o Era uma Vez, Viveram Felizes para Sempre, e com isso, é isso que é o meu tributo muito especial a esses sujeitos, a essas pessoas, porque eles garantiram que a fantasia fosse dada a crianças muito pequenas, pelos pais, pelos avós, pelos tios, quando, em verdade, a gente vive naquele sistema em que a educação visa a repetição e que nós não sejamos criativos. Então, é garantida para a criança a fantasia através dos contos de fadas dos irmãos Grimm. E isso é um legado para a humanidade incrível que eles fizeram, porque essa fantasia garante a gente aprender a ser criativo, e no nosso caso, eu queria que vocês pensassem, ficassem aí com a borboleta na orelha, a visualização. Ela depende imensamente da criatividade, da fantasia que a gente possa ter, né? Com uma educação que não nos dá esses aspectos, quando a gente aprende a visualizar, à medida que a gente aprende, existe uma certa dificuldade em saber o que é a visualização, né? O que é o âmago da visualização. E a fantasia nos permite isso. Então, para fazer jus a esse desejo, a essa questão do conto, eu vou contar para vocês o que aconteceu naquela ecovila da qual nós somos provenientes, através de uma historinha que eu escrevi, tá? E vou lá. Numa galáxia distante, num planetinha lindo, vivia uma raça que vinha tomando consciência de si, do outro e do universo, para lá do que acontecia com os demais seres que nele habitavam. Essa tomada de consciência, segundo o que escreviam os seus filósofos espiritualistas, não era linear, e era permeada de muitos acontecimentos bons, por conta dos inúmeros seres que buscavam vibrar em sintonia com os princípios universais, como o contentamento, a alegria, pura e simples, mesmo, o pensamento positivo, a criatividade, e quando as coisas não davam muito certo, a resiliência. Postura que muitas e muitas vezes trazia de volta um estado de equilíbrio muito querido para todos eles. Mas essa tomada de consciência era permeada também por acontecimentos estranhos, ruins mesmo, predatórios até. Isso quando os seres resolviam ser egoístas e buscavam tirar proveito de tudo ou ter razão, e mesmo lucro a qualquer custo, o que provocava discórdias, desequilíbrios e sofrimento, tanto para os seus próprios pares,
quanto para as outras espécies que povoavam o planetinha lindo. Então, resolveram os seres que buscavam vibrar mais em sintonia com os princípios universais, juntamente com seus filósofos espiritualistas, propor uma outra forma de viver, com o maior respeito a todos os irmãos de qualquer espécie que ali habitavam, inclusive os seus próprios pares, no que tangia a busca de uma maior paridade de direitos e condições de existência. Uma providência ali tomada foi, por exemplo, a edificação de vilas mais cuidadas do ponto de vista ambiental, mas também social e econômico, em que eles pudessem viver em maior e melhor contato com todos os seres. Entretanto, para a surpresa dos integrantes dessas vilas, os conflitos continuavam a existir, mesmo entre pessoas de boa vontade, que para ali se mudaram. Foi então que alguns habitantes de uma dessas pequenas vilas tomaram a decisão de, num pequeno grupo, realizar um experimento de cunho social, mas também místico, e resolveram que cuidariam para que a alegria, o contentamento mesmo, o pensamento positivo, a criatividade, e se nada disso surtisse resultado, a resiliência, fossem tônicas do seu viver. Com isso, por exemplo, os pássaros que comiam as frutas do pomar, destinadas às suas geleias e conservas, não eram mais impostores e não recebiam impropérios ou mesmo pedradas ao serem descobertos. Tornaram-se seres que cantavam lindamente e que precisavam se alimentar. Numa tomada de decisão coletiva e em pura atitude de burilamento de seus próprios seres, esse pequeno grupo resolveu, então, no movimento de resiliência, alimentar aqueles lindos pássaros com frutas e sementes extras. E eles resolveram pedir a todos os habitantes da vila que todas as frutas que sobrassem de suas casas fossem colocadas nos comedouros de pássaros que construíram, e a cantoria dos inúmeros passarinhos se intensificou e trouxe mais alegria. A vila tinha também tanques para a criação de peixes, que alimentavam aqueles da comunidade que o fizessem e que não fossem vegetarianos ou veganos. E sabe-se que onde há comida, todos os seres do entorno que dela gostam tentam participar da festa. E ali existiam lontras muito espertas, como de resto são todos os seres vivos em seu cuidado com a sobrevivência. Embora várias soluções criativas tivessem sido testadas para a proteção dos tanques de peixes, as inteligentes lontras continuavam a se alimentar fartamente, e nada que se fizesse conseguia detê-las. Naquele ponto, o pequeno grupo apelou para a resiliência e se contentou em dividir a pesca com os espertos animais. Mas, para sua surpresa, os cachorros da vila resolveram proteger o viveiro de peixes e, com suas muitas latidas noturnas, afastaram as senhoras lontras. Moral da história: em atitude de resiliência, muitas vezes as situações também se revertem em soluções mais propícias, ponderava o pequeno grupo, surpreso com os resultados. Também com relação aos seus vizinhos, aquele pequeno grupo resolveu assumir uma outra forma de agir. E mesmo que se sentissem indignados com alguma atitude de que não gostassem, se punham em oração, a visualizar a harmonia. E vou lhes contar, caros ouvintes, que com bastante frequência a situação se revertia e a harmonia retornava ao grupo maior, que gostava muito de se reunir e contar histórias, porque isso lhes dava muito prazer e alegria. O tempo ia passando e aquele pequeno grupo ia constatando que cada vez mais a sua decisão de não serem egoístas, de não serem convencidos das suas próprias verdades de forma indeclinável, lhes trazia mais e mais tranquilidade e harmonia. Eles constataram também que o treino do pensamento positivo e a criatividade
os presenteava com soluções cada vez mais inteligentes e adequadas para a resolução de seus próprios problemas e conflitos, e que a prática da resiliência os fazia mais humildes, tolerantes e até mesmo mais sábios. Por fim, para a surpresa de todos, eles constatavam, cada vez mais, que aquela era uma ótima forma de se elevar em consciência num planeta vivo e cuidado. Essa é a historinha que eu trouxe para vocês, que conta o que eu narraria de uma outra forma sobre o que nós vivenciamos nesse tipo de grupamento humano. E aqui eu vou fazer umas brincadeiras, buscando apelar para a memória de vocês, de quando vocês eram pequenos, com um dizer que, enquanto eu escrevia, eu me lembrei e que achei na internet na íntegra. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. E eu tenho aqui propostas, né? Com base no raciocínio posterior, que diz que cada uma das micropartes dessa história e das nossas histórias pessoais também não se equilibra na perfeição dos desfechos, cada um dos desfechos abre uma nova porta com equilíbrios e desequilíbrios. Então, mesmo com a fantasia do conto, mesmo com os refrões como era uma vez e viveram felizes para sempre, a realidade está sempre a nos equilibrar e desequilibrar, e os desfechos nunca são definitivos como o que nós imaginamos que seja o caminho do meio do Zen budismo. Então, nesse refrão de entrou por uma porta e saiu pela outra, quem quiser que conte outra história, aqui o desafio, eu fiquei pensando na possibilidade de se falar e se refletir sobre a incoerência constitutiva da vida e o caminho do meio, né? Aquela, só para imaginar o que estaria por trás disso, o caminho do meio do Zen budismo, a nós parece que seria um caminho reto em que a gente alcança o equilíbrio e continua nele, quando em verdade a gente só aprende no rasgo, no desequilíbrio. E por isso o desafio, a incoerência constitutiva e o caminho do meio. E para abrir uma sessão de discussão, eu gostaria de apresentar umas outras coisas aqui para vocês. Esse é um movimento do universo, de equilíbrios e desequilíbrios. E eu trago umas frases da Helena Blavatsky que corroboram isso. Uma que diz respeito aos escorregões que a gente faz no caminho do meio, né? Procurando o caminho do meio. Se todos os nossos planos fossem bem-sucedidos, então nenhum contraste se apresentaria a nós e nós não cresceríamos. E com relação ao contentamento e ao pensamento positivo, ela também traz: se tu, por qualquer motivo, encontra-te abatido, então, na mesma proporção, os teus pensamentos enfraquecerão em poder. Pode-se estar confinado em uma prisão e ainda assim ser um trabalhador pela causa. Com essa exposição, só fazendo algumas retrospectivas do que é o desequilíbrio, o que nós humanos fizemos e temos feito cada vez mais com o nosso meio ambiente social, econômico e natural, por conta de um egoísmo que quer tirar lucros infinitos e proveitos cada vez mais rebuscados. Eu gostaria de abrir a discussão, voltando para vocês, e aí a gente continua nessa reflexão a partir de perguntas ou de questões que vocês tenham sobre esse assunto do desequilíbrio ambiental e a busca, e a nossa busca espiritual, por fim, né, com base no que eu proponho, com base em toda a tradição mística de que nós tenhamos, que nós vivamos com alegria, com contentamento e com pensamento positivo e criatividade que garantam essa alegria, essa resolução de problemas, e se nada der certo, uma resiliência que a gente vê e viu muito nesse grupamento ao qual a gente pertence e pertenceu durante muito tempo, que uma resiliência que, por fim, reordena as coisas
dando caminhos possíveis, ao invés de jogar a toalha, de viver. E aqui eu finalizo essa parte da reflexão lembrando que isso não é só em relação ao meio ambiente, num grupamento especial. As pessoas costumam ter pensamentos negativos para qualquer desafio e jogam a toalha sem querer resolvê-los e se ensimesmam e se retraem, o que leva a, inclusive, problemas psicológicos e de outras ordens, porque não tem essa abertura que cada ser deveria ter para um contentamento puro e simples e para um pensamento positivo garantido com uma criatividade que leve esse contentamento. E, em última análise, muitas vezes acontece isso, uma resiliência que é o burilamento do ser e que pode retransformar as coisas. Aqui eu deixo, então, para que a gente pense junto agora sobre essas questões. Pode ser? Oi, Sora Suzy. Adorei a sua Oi. explanação. Fiz uma verdadeira viagem, né? Dos irmãos Green até a Rio mais 20. E foi muito bom mesmo. Para mim foi excelente. Nós vamos abrir a palavra. Aí eu peço para todos que queiram falar, que se manifestem ou pela mãozinha, né? Levante a mãozinha para a gente ver a sequência, ou então pode levantar a mão aqui que eu tô vendo também. Ok? Legal. Vamos lá. Tem o frater Rodrigo Tavares. Por favor, tá? Boa noite, Sora. Muito obrigado pela palestra, muito legal, muito profunda. E eu estava pensando aqui, eu fiz uma relação com a tábua de esmeralda, né? Sobe da terra ao céu e desce a terra com a força das coisas superiores e inferiores, né? E a Sora falou do Éden, né? E dessa questão da questão não ser linear, né, do caminho do meio. Como que isso poderia se relacionar, né, com a nossa vida, com, de repente, ciclos, né? Essas duas ideias de Éden, por um lado, né, que seria uma coisa de repente estática, uma coisa eterna, né, porque eu não acredito, né, isso daí é um estado, né, e como é que a gente pode ter esse estado e ao mesmo tempo como se fala, num mundo que não com situações, né, onde a dualidade, essa questão toda das experiências para poder negativas, que é justamente da onde nós podemos crescer. Então, acho que você mesmo fez um pensamento bem redondinho, né? Assim, o que se diz nas filosofias místicas é que a gente tem a saudade de casa, né? Que esse Éden seria um lugar a ser alcançado em que, diferentemente da tridimensão, não seria cheio de provações. Inclusive, porque acho que todos nós concordamos, quando eu vou usar um termo popular, uma expressão popular, quando se está sentado em cima do rabo, não se cresce, né? Ou quando você está em situação de tranquilidade, de conforto, você não é desafiado. E é isso, né? Assim, apesar da gente ter todo esse desejo de alcançar esse estado, em verdade, se nós assim o tivéssemos, nós não conseguiríamos ter contrastes que nos fizessem crescer, como assim mesmo diz a Helena Blavatsky, que eu citei aqui há pouco, né?
Te respondi? Alguém quer falar um pouquinho sobre isso também? Tem o Frater Bedran, que está com a mão também erguida aqui, depois o Frater Fernando e Frater Frederico. Eu vou indo na sequência, tá? Frater Bedran, por favor. Uhum. Sora Suzy Goldstein, antes de mais nada, que grande prazer revê-la, mesmo assim à distância. Oi, meu querido. E eu, na verdade, não é exatamente uma pergunta, mas uma necessidade que eu senti de ressaltar um pouco mais um ponto marcante que você ressaltou, do pensar com qualidade, com critério e com criatividade. Justamente para que a gente consiga aproveitar as oportunidades que o desequilíbrio que a cruz nos dá para que a rosa desabroche. E a reflexão do momento é esse choque com que eu chamo de obliteração da criatividade, causada por esse mergulho que é vertiginoso, né, nas chamadas redes sociais e outros bombardeios, que a média das pessoas colhe tudo que é veiculado como verdade a priori. Isso tem me assustado muito nos últimos, vamos chamar 10, 20 anos para cá, porque eu vejo pessoas com um nível de, pelo menos, suposto esclarecimento, que a gente às vezes julga em função da escolaridade, mas não só disso, mas do tempo de vida, alguma maturidade, não é? Mergulharem nessa aceitação de verdades a priori de fontes que podem ser altamente questionáveis. E com uma posição absolutamente passiva de recepção. Né? A cognição, o senso crítico que a gente espera e viu, e essas pessoas muitas vezes têm esse histórico em suas vidas, obliterado por essa frequência com que esse bombardeio acontece. Para concluir, eu lembro de uma charge, aqueles desenhos de jornais antigos, se não me engano é dos anos 40, um pouco depois da Segunda Guerra, os jornais começaram a ser mais consumidos, mais avidamente, e mostravam uma cena muito interessante no desenho, que era um mundo de pessoas no metrô, uma das mãos segurando para se manter em pé, e a outra com um jornal. E todos, naquela cena, estavam mergulhados no jornal, ignorando todo o ambiente, todas as pessoas lá do lado. O compilador que foi buscar essa charge colocou fotografias clássicas, que todo mundo conhece, de ambientes em praças, escolas, recreio durante a escola, em que as pessoas não conversam, não se veem, não interagem, estão grudadas com o aparelhinho na frente, não é? Também sofrendo esse bombardeio. Então, esse é um fenômeno muito forte que alguns analistas dizem que nós, como no ponto que estamos da evolução da nossa consciência, nós estamos preparados para enfrentar, a menos que a gente pare para pensar nos 4 pilares. Né? A alegria, no pensamento positivo, a criatividade e, quando houver uma desconformidade, a resiliência. E o aprendizado virá. Mas se não houver essa quebra, vamos continuar vendo pessoas maduras, que nós julgamos e queremos bem, iludidas, distribuindo falsas notícias, mergulhando em miasmas e pseudoconceitos e um monte de coisas assim que prejudicam tanto a sociedade no planeta atualmente, não é? Era essa a reflexão. E, mais uma vez, gratidão pelo tema. Maravilhoso. E eu acho que tem aí algo a mais também, que é o ser humano passivo, e não em imersão em uma atividade que preveja o outro, e preveja não só o próprio prazer, e sim o trabalho, o serviço, a doação. Esse é um grande problema. E isso não precisa ser feito, alguns haveriam de afirmar, mas nós estamos num período de pandemia que isso não é propiciado. Não, a criatividade nos faz achar situações em que nós podemos sair desse estado passivo de recepção egóica, né? Porque ficamos lá a receber, dando vazão ao nosso próprio prazer, seja ele ainda que imbecilizante, né?
E quando nós poderíamos estar em uma ação de doação, de canal do cósmico, em alguma medida, né? Assim, eu concordo plenamente com o que você apresentou. Obrigado. Grata, Frater Bedran, o Frater Fernando, Alex, Celso, eu já vi, viu? Sua mão levantada, depois eu te chamo. Frater Fernando, por favor. Oi, não. Sora Andreas, eu, por exemplo, o Rosa Cruz, ele tem uma utopia. Frater Fernando, Suzy o nome dela, porque ela está com o computador do marido dela. O Andreas ali. Seu microfone está fechado, pode abrir, por favor. Frater Fernando? Oi, não. Não, pode falar, por favor. Oi, não. Sora Andréas, por exemplo, nós, Rosa Cruz, nós temos utopias, né? Temos várias utopias que foram, durante um período de tempo, sendo compostada no tempo e no espaço entre a gente. Agora, o que me preocupa toda essa questão não é isso. A senhora falou muito em ecovilas, né? Eu vejo as ecovilas por aqui, pelo mundo, elas se trancaram em pessoas egóicas, né? que construíram essas ecovias do capital, que saem nas suas naves belas, em seu redor, você tem um bolsão de fome, né? Aí eu pergunto, o que é que essa ecovia está distribuindo para o mundo? Né? Uma questão bem clara dessa questão. Né? Então, eu fico pensando assim, e como a nossa academia se afastou tanto desse conhecimento do povo? Porque a academia ela está bem afastada do que nós conhecemos povo. Né? E esse conhecimento não chega à ponta, nunca chega à ponta. E o próprio o Antônio falou há pouco aí, né? Ele falou muito disso. Como nós vamos chegar que essas ecovias cheguem a esse povão, distribua, se a gente não está distribuindo uma coisa mais importante, que é o capital. O capital, cada vez mais, ele está ficando em mão de poucas pessoas, né? E o bolsão de fome continua, não é só que as pessoas me falam muito do vírus que está matando, mas morre muito mais gente de fome hoje do que o próprio vírus mata, né? Essa é uma questão que a gente tem que redescobrir, a redistribuição de renda, que não é feita, porque o ego não permite essa questão de redistribuir esse capital, né, como um todo. Frater Fernando, nós estamos falando de duas posições. Em verdade, o conceito de ecovilas, ele não abrange só o que seriam conglomerados humanos em sua vidinha protegida, bem pelo contrário. O conceito de ecovilas pode ser um bairro que se mobilize com suas lideranças pontuais, com o propósito de se cuidarem uns dos outros, de socialmente se conhecerem, de proporem ações que não sejam impactantes ambientalmente, de proporem ações que sejam razoáveis do ponto de vista econômico. Então, criar uma nova moeda, se juntar para fazer compras coletivas em situações de menor impacto ou de melhores propostas econômicas e sociais. Então, não seria só a vila aqui, não no sentido das pessoas se isolarem, que realmente não acontece. Alguns sim, mas a maior parte vai com o desejo e a expectativa de uma ação social, uma ação ambiental, uma ação econômica de outra ordem, né? Mas o que você apresenta tem essa perspectiva do ser que quer fazer diferente, e tem a proposta da ONU
com as suas Agenda 21 e 30, para a formação de conglomerados que olhem para o humano, para o econômico, para o social e para o ambiental de forma mais aprimorada, o que isso pode ser feito em uma favela, pode ser feito em todos os tipos de conglomerado humano, e o que o Frater aborda com relação às desigualdades também está em foco. Inclusive, a Agenda 2030, ela se propõe, com todas as propostas, com todos os itens que ela apresenta, a erradicar a pobreza do mundo, né? Então, são ações, e são propostas de ações e ações efetivadas pelos seres humanos com base nessas propostas que visam a erradicação de pobreza, que visam a uma maior interação entre os seres humanos de boa qualidade, essa interação, que visam um refazer dos conceitos econômicos em pequenas medidas até se alcançar grandes portes de medidas que visam a não impactar o meio ambiente natural. Então, elas são complementares, ao meu ponto de vista. Ok. Posso passar para o... Agora é o Frater Frederico Abreu, depois é o Frater Celso e depois a senhora Isabel. Por favor, Frater Frederico. Olá, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco, Sora Suzy, e muito legal assim, o tema e o seu estudo, viu? Parabéns mesmo, de coração. E muito obrigada. Nada. A questão realmente é muito interessante, e o que eu sempre assim, busco abordar quando a gente quer tratar, né, do tema da ecologia, sobre essa questão da relação, né? Claro que isso tudo começou da relação entre os seres vivos, isso tinha o tema ecologia, né, muito voltado para a biologia, e depois foi se abrindo, até na teoria dos sistemas, do Varela, por exemplo, da minha parte aqui, que é a parte jurídica, é adotada. Então, isso começa a andar um pouco. Mas, do nosso ponto de vista místico, a gente tem, assim, como propósito não ser sempre muito dogmático, né, mas sim, como buscadores sinceros, a gente busca, né, a voz do mestre interior. E, com isso, essa questão da ecologia, não sei do ponto de vista dos vossos estudos e tudo mais, se isso tem cada vez mais um mundo que estuda isso academicamente, se aberto um pouco para essas questões das relações, né, ecológicas, não só entre seres vivos, mas de uma forma ampla com todos os seres, daqui do ponto de vista até Rosa Cruz, e gostaria de também saber, uma curiosidade, como é que está essa situação da relação da ecologia com a inteligência artificial. Não sei isso se também fez parte dos seus estudos, mas por curiosidade também se isso avança até essas questões. Uhum. Frater Frederico, em verdade, assim, as pessoas que se mobilizam com a questão das questões sociais, as questões ambientais, as questões econômicas, e se interessam e, por fim, tomam a atitude de viver em ecovilas, e aqui eu registro de novo, ecovilas não são conglomerados afastados em vilas pequenas na natureza, uma parte delas sim. A proposta de ecovilas é que sejam também bairros, que sejam conglomerados humanos, que com lideranças pontuais locais façam a transformação de um pensar e um agir para que as inter-relações pessoais, sociais, econômicas e ambientais se burilem, né? Então, nessa perspectiva, as pessoas que se dispõem a fazer isso, elas levam consigo toda a sua carga ideológica, toda a sua carga de história pessoal, toda a sua carga de idiosincrasias, as características muito pessoais, e isso se torna um grande caldeirão de burilamento. E como eu coloco na minha fala anterior, em verdade, se o ego continuar muito sobressaindo,
os conflitos são absolutamente presentes. Aquela abstração que eu fiz de que um pequeno grupo se põe a pensar de outro jeito, essa é uma via de melhor, de melhores relações que a gente consegue, por fim, e não é só numa ecovila, né? É para o mundo. Eu não sei se te respondi nesse primeiro item, se não, por favor, me ajude. O segundo item que o Frater perguntou foi sobre a questão da inteligência artificial, foi isso que você apresentou? Sim, as pessoas, na verdade, existe, o que você aqui aborda me põe uma coisa interessante com relação ao imaginário do que seja isso de não impacto ambiental e social. Uma parte das pessoas, e não é uma pequena parte, é uma grande parte, quer entender que não fazer impacto social, não fazer impacto ambiental, é voltar a uma condição primordial de existir, onde se faz as suas próprias casas, onde se faz sua própria plantação, onde as pessoas se tornam de novo seres do fazer básico. E apesar disso ser uma tônica da existência desse conceito de ecovila, em verdade nós avançamos na experiência humana e o uso de internet, o uso de computadores, o uso de alguns recursos que são de inteligência artificial, eles são acolhidos, eles são necessários no ponto em que nós estamos enquanto humanos. Talvez aí antecipando o que fosse uma questão para o que você coloca, mas isso não seria impactante do ponto de vista de aquecimento global, etc. Tem um ponto, e aqui eu respondo, existe um ponto em que a gente não pode negar a história, existe um ponto em que a gente não pode negar as necessidades que se apresentam aos humanos, historicamente, economicamente, etc. Então, mesmo que com um grau de impacto, a consciência que os seres humanos possam ter no uso e na escolha do que consomem, de como vivem, que não seja na base da compulsão, por exemplo, mas um uso regrado das necessidades, isso está previsto, inclusive, em maior estilo, em maior quantidade na Agenda 2030, quando ela foi editada. Eu não sei se eu tinha respondido. Sim, perfeitamente. Obrigado, Sra. Suzy. Estamos aí. Agora vamos lá, o Frater Celso Molidai. Isso. Depois da Sra. Isabel, depois da Frater Thaí. Na verdade, Sora, o meu nome é Celso Júlio. Na verdade, minha masparra seria Jurras, né? Mas eu uso esse Molidai porque eu fazia parte de um grupo que era de aranhas, né? Então eu escolhi essa aranha que chama Molidai aí, que faz parte dele. Celso também é cultura, vamos lá. Laila Tove é o nosso amigo Rodrigo aí. E aí eu gostaria de a minha experiência, né, como descendente de judeu e também de palestino, eu acho que a sua fala, ela coloca em xeque algumas coisas aí. Temos que deixar lá o velho, né, de vestir o velho e se adaptar ao novo, né? E aí entra uma questões que me lembra lá a vida nos bosques de Thoreau, né? Que a gente tem uma relação muito íntima e melancólica, né? Com o que a gente chama de bioma, né? A gente chama até de espaço vital nosso. Mas aí, Sra. Susan, tem várias coisas que vieram aqui, surgiram elucubrações, na questão de tomada de consciência. São duas perguntas. A pedagogia da repetição, né? Que tipo de repetições, na verdade, a gente está se referindo? Quais os valores que a gente está se referindo? Porque eu lido diretamente com crianças, né? Eu trabalho em escola. E hoje mesmo eu uso storytelling, né? Eu uso a linguagem, a formação do storytelling.
Mas eu uso muito mais para fazer a análise da empatia dessas crianças, de ver qual que são as formas de conhecimento e poder trabalhar, reformular esses novos valores. E aí eu percebo que há um problema andragógico, porque são adultos, né? A gente não consegue ensinar adultos para fazer uma nova sistemática, uma propedêutica voltada para criar uma nova pedagogia numa didática de práticas de cotidiano para essas crianças. E nisso é uma responsabilidade toda nossa, como adultos. E aí volta o ponto de inflexão que nós estamos, que é a questão do Covid. Né? Se nós, por exemplo, eu vejo muitas resistências hoje, por exemplo, há uma previsão para semestre que vem, né? Que eu não concordo, porque eu estou vendo uma terceira onda chegando aí, de que há o retorno presencial, por exemplo, das aulas nas escolas, que são as bolhas de infecções, né? E aí eu não vejo essas práticas ocorrendo de fato de formas ecológicas, que não está se pensando em todo o sistema, não está se pensando nas crianças, está se vacinando adultos, né? E não está se pensando de uma forma sistêmica. E aí surge um grande porém, né? Qual é a forma de pedagogia que não seria repetitiva? Se a gente tem todo o imaginário construído em cima de valores, né, como o Soror, não lembro qual apontou aí, de valores capitalistas, de consumos intensos, né, de relações doentes, que adoeceu o nosso mundo, né, que constantemente vem adoecendo. E aí, nós mesmos não temos um plano, né? Você vê os últimos embates da Palestina, as últimas colocações do mundo, né? O centro do mundo ali, entrando em choque dentro do próprio território de Israel, que foi criado dentro de áreas autônomas chamada kibbutz, né? E minha avó foi pioneira, ela casou com um beduíno e fugiu de lá porque não aguentava nenhum dos dois lados, né? E ela conheceu Helena Blavatsky. Ah, é? A minha atriz já conheceu Helena Blavatsky, ela era da Romênia, né? Então, a gente tem uma colocação aí, que eu acho que poderia ser colocada para os Soros entenderem, e os fratres. A questão da fluxonomia, que está dentro da Agenda 2030. A questão do colaboracionismo, a questão de convergência, que é a epistemologia dessa mudança. Se isso não for colocado a claro, todo o discurso que a gente for voltar, a gente vai voltar tanto do lulismo ou do bolsonarismo, tanto ideologias retrógradas que até hoje não deram certo. A gente não se vai desconectar, né? A gente pode criar uma Smart City, por exemplo, dentro de um conceito Star Trek ou de Star Wars. Né? E como que a gente vai conduzir essa narrativa, esse storytelling, de forma pacifista, né, de forma construtivista, dentro dessa questão de até recriar, né, fora do ciclo de repetição malévolo, né, que vem se colocando aí. Eu acho que é essa pergunta que eu gostaria de fazer. Eu sei que né, é muito difícil a gente propor uma solução, mas focar na solução. Como que você enxerga isso? Na verdade, eu vou me ater à questão que você colocou lá no início, que foi a questão de uma educação para repetição, e como que nós, adultos, que vivemos dentro desse paradigma, e que somos os educadores de criança, como não saberíamos, em princípio, lidar com algo alternativo a essa repetição dentro de todo esse universo que você colocou, agiríamos, né? Lá nos primórdios, nos meus trabalhos acadêmicos, eu lidei com uma metodologia que se chama Metodologia da Educação para o Pensar, e que é de um filósofo americano chamado Matthew Lipman, né? E ele também é pedagogo, e ele é voltado para a cognição humana, e ele propõe
que os seres humanos, que nós, nas escolas, trabalhemos com crianças para essa educação, para o pensar, e a educação para a criatividade. Ele não tangencia a questão da criatividade, mas ela está embutida porque um pensar com foco apenas no intelecto, ele não é equilibrado. Então, lá na frente... Travou. Só do SUS travou o seu... Travou. Travou Bem a na hora. sua... O telefone... O seu áudio travou. Uau, e agora? Isso, agora tá ok. Uau, A Mas história uma coisa parou que na nós hora que falou ouvimos- do Lippmann, do metodologia do pensar. Isso. Ele propõe brochuras que atingem, que são feitas para faixas etárias cognitivas, que vão dos 5 a 7, 7 a 9, 9 a 11, 11 a 13, 13 a 15, atendendo de forma a questionamentos filosóficos, numa perspectiva de filosofar e não de estudar filosofia, para fazer com que o ser humano pense com melhor qualidade. Então, só para exemplificar, assim, para dizer como que nós que estamos dentro desse sistema repetitivo, poderíamos lidar com essas questões, eu vou contar o que acontece com crianças de 5 a 7 anos para vocês, dentro dessa metodologia, que faz com que a gente pense de melhor qualidade, sim, e que até evite conflitos. Então, é assim, na faixa etária de 5 a 7 anos, dentro dessa faixa cognitiva, uma das historinhas, e aí ele tem personagens que narram as questões de filosofação nessas historinhas, ele propõe que a gente pense sobre o nosso próprio nome, né? E aí o professor, que é o mediador, lê a narrativa do personagem, em que uma personagem, ela diz dos seus desejos, das suas alegrias, dos problemas que ela enfrentou com o nome, porque o nome o nome de cada um de nós é mobilizador de identidade ao infinito, né? Então ele usa isso como um recurso lá na primeira faixa de educação formal cognitiva, que é dos 5 aos 7 anos. Então, enquanto a professora lê a narrativa daquela criança que é o protagonista da brochura, contando sobre as suas histórias, os seus prazeres, os seus deleites, os seus problemas com o nome, as crianças precisam escutar. Mas o professor não chega para as crianças e fala assim, você para e escuta, não é na base da agressão, com estratégias que fazem as crianças se ater ao assunto. Então, vocês imaginem, cada uma das crianças precisa escutar o que foi dito, tanto pela personagem, quanto pelos coleguinhas em subsequência, cada um deles, para ter uma posição não só sua, mas em relação ao que o outro disse, ao que o outro colocou, problematizando. Então, vejam vocês, assim, depois de escutar a professora falando sobre o que a personagem diz do seu próprio nome, cada uma das crianças vai ter que falar sobre sua própria história, concordando apontando que concorda com a personagem, apontando que não concorda com a personagem, e aí, para aquela faixa cognitiva que não usa coerência, incoerência, etc., apontando o que acha que não tem nada a ver do que a personagem disse, o que acha que tem tudo a ver do que a personagem disse, como que pensaria ela, a criança, se estivesse em outro contexto, se fosse numa coletividade outra, ou ainda se fosse um ser de outro planeta, para buscar a questão da criatividade. Então, e cada um repete isso, falando sobre a sua própria história, pensando sobre o que cada um disse, e apontando o que acha coerente, incoerente, o que concorda, o que não concorda, e por aí afora. Aí eu pergunto para vocês, se numa situação de conflito interior ou interrelacional, a gente tem a capacidade de parar e pensar, deixa-me ver, com o que eu concordo, com o que eu discordo, o que eu faria diferente, o que tem de coerente no que foi dito,
O que tem de incoerente nesse conflito? Como é que a gente pensaria se isso fosse com outro tipo de grupo? Como é que eu pensaria se eu estivesse em... Travou de novo o seu áudio. Sabe, Suzy? Bem no clímax. Voltou? Tá. Voltou? Voltou agora, voltou. Me ajuda dizendo onde foi o clímax que parou? Estava falando sobre a questão dele pensar fora, sobre ele pensar como alienígena, ele sair dentro do contexto, buscando a criatividade, fazendo, ele se olhando de fora, né? Isso. E aí vocês escutaram que eu disse que numa situação de conflito, em que a pessoa, ao longo da vida, se acostume a pensar com todos esses critérios, e antes de explodir em emoção com as suas próprias perspectivas, ele pense, deixa-me ver o que tem de coerente, deixa-me ver o que tem de incoerente no que foi dito, ou pensado, ou rasgado, deixa-me ver com o que eu concordo, com o que eu não concordo, com que, como é que eu pensaria se eu estivesse em outra posição, em outro momento, ou, por fim, até essa perspectiva de se eu fosse um ser que não se abalasse com esse tipo de situação, que fosse alienígena em alguma medida, como que eu pensaria? Os conflitos se dirimiriam em grande estilo, né? E essas perspectivas para o pensar com qualidade, com critérios e com criatividade, deixam ser agir e se orientar em direções que sejam, em leque, muito mais ricas e apropriadas do que quando não se propicia esse tipo de reflexão e de prática entre as pessoas. Então, nessa perspectiva, assim, a educação que propicia... Tá ficando... Que Travou isso, de né? novo, Suzy. A senhora estava falando sobre a questão da educação, ia concluir a questão da educação. Numa educação que se quer o ser humano como autônomo, como reflexivo, como usando bons critérios para o pensar, criativo e etc., a educação de repetição, ela se esvai, ela não se põe mais, né? Porque é o ser que pensa com critérios sobre o lugar que ocupa, o lugar em que se quer que se quer que eles ocupem, mas com desejo, com um olhar criterioso. Então, acho que de tudo isso que você falou, essa formação na base dos seres, que garanta esse pensamento criterioso, esse pensamento criativo, mudaria muito a nossa forma de agir e de se interrelacionar no mundo. Não sei o que o Frater pode, se concorda ou se não concorda com esses aspectos, sim, ou os outros, né? Colocaria. Concordo, sim. Eu creio que realmente vem aí, a gente primeiro passa, né, pela questão andragógica aí de formatar adultos que possam recriar novos valores. Acho que vai ao encontro da obra do nosso irmão Marshall Rosenberg, né, que fala da comunicação, já começa pela comunicação não violenta, né, desde... Sim. Mas obrigado pela por esses critérios. E esse diálogo é muito importante. Legal. Mas eu acho que há hoje muitas soluções. Eu estou até trabalhando um projeto aí, estou recriando uma geodésica e automatizando ela dentro de um contexto de criar um bioma para trabalhar com as crianças embaixo disso, né? Deles observarem que há possível outros mundos dentro desse próprio mundo, né? E a partir daí, mas ele é aberto, não fechado. Porque você citou a ciência cognitiva, né? E eu trabalho a ciência cognitiva. Um dos princípios da ciência cognitiva é quando você cria uma célula autônoma, né? Na verdade, você tem que destruir o DNA inicial dela, porque senão eles tomam poder, né? Eles acabam sendo a linha gerativa de condução de uma coisa, de uma ideia já velha, né?
Ele já vem ali nessa estrutura. Então, o sistema autocognitivo, acho, das ecovilas, né, eu acho que a primeira coisa é você destruir, você neutralizar o fator que criou ela, para ela ser novo, porque o que criou ela já vem de uma cepa antiga, né? Ou a ultrapassagem, né? E ela vai fazer essa... E a gente vê que o velho, ele, às vezes, sempre está querendo, né, dar roupagem de novo aí. Medo de morrer, né? É o barco de Teseu. Com certeza. Legal. Muito bom. Grata, Frater Celso. Eu vou chamar agora o Frater Ataíde, depois a senhora Isabel. Pode falar, Frater Ataíde. Seu microfone está desligado. Agora sim? Sim, estamos ouvindo. Pode falar. Sim. Já dizia lá o nosso frater, né? E coincidências. E ontem eu participei de uma live e a temática era, de certa forma, outra. Política, daqueles que pertencem a certos grupos fraternais, né? E, então, eu me referi ao Aristóteles, que foi quem inaugurou a ideia da polis, né? E ele dizia que cada cidadão deve se responsabilizar da polis. A polis no sentido de que o ser humano tem essa tendência de viver em grupo, né? E eu me referi a algumas leituras do historialense, do Harari, né, Yuval, e ele, eu tenho as obras dele, várias obras, inclusive 24 Conselhos para o século XXI, Homo Sapiens, essas coisas aí. E ele conta, então, a nossa trajetória. A primeira revolução nossa foi a cognitiva, a segunda, a agrícola, a terceira, a científica, que lá em inglês seria augmentation, né? É o que hoje a gente vive, essa coisa de acumular, de comprar e tal, essa, né? Que não se satisfaz nunca. E ele diz uma coisa muito interessante nos livros, que o ser humano é o único animal que, para sobreviver, ele precisa de 15 outros, né? Então, nós estamos, assim, umbilicalmente ligados, a gente pode se separar disso, né? E ele fala, e eu acho porque às vezes eu esqueço o teor, que a resposta à crise do coronavírus deve ser a solidariedade. E que o mundo aprendeu a confiar mais na ciência. Então, eu conheço um pouco da experiência de Ecovila, porque há algum tempo já não tenho ido, mas eu participei muito lá do Instituto Visão Futuro, em Porto Andrews, né? Convivi um pouco também com Pierre Weil, que já passou para a eternidade, né? Fundador aí da Unipaz. Ele defendia a ideia da lei da impermanência, que o Frater falou aí, né? Dessa reticência. Ela não pode durar, porque é a lei da impermanência. Então, nós temos que forçosamente mudar, ou por livre-arbítrio, ou por força das substâncias, né? Então, eu penso que achei muito interessante a senhora pontuar que
que Ecovilas não é só aquela formal, como lá em Porangaba, Instituto Visão Futuro, né? Mas é essa ideia que o Harari defende da solidariedade, né? E a gente não trabalhar nessa ideia da solidariedade, realmente nós vamos ser reféns dessa revolução do momento atual, que é a revolução do aumento, do aumentation, né? Do acúmulo, que não vai satisfazer nunca, né? Nós somos, na verdade, recicladores, né? Nós ingerimos, experimos, então, nós temos que buscar aquele break-even point, né? O ponto de equilíbrio. Eu acho que responde à questão da economia, um ponto de equilíbrio. Bom, eu quero parabenizá-la, né, pela exposição, achei muito interessante, marquei aqui várias coisas para reflexão, mas a minha modesta contribuição seria essa, né? Buscarmos o ponto de equilíbrio, sempre, né? Perfeito. É a grande resposta. E uma pinçada interessante do Frater quando ele fala dos X, né? E o Noah Harari diz que o nosso grande inimigo serão os super-humanos. E esses super-humanos não poderão ser outros a não ser os chipados, né? E ele cita que a grande ferramenta para que ele tenha escrito todas as obras, né, dele foi a meditação. Eu vi que certamente não é o Rosa Cruz, né? Eu sei que ele é um irmão judeu, né? Muito culto. Mas, olha, quanta coisa interessante tem, né? Então, acho que nós, Rosa Cruz, temos também que usar essa ferramenta, a meditação, né? O ponto de equilíbrio, né? Para que a gente consiga reagir a essa situação, né? Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Nós aqui agradecemos a sua ponderação. Isso. Sora Isabel, agora. Vocês estão me ouvindo, por favor? Sim. Sim. Boa noite, os frades e sorotes que ainda estão aqui, né, juntinhos ainda. A Sora Suzy, muito, muito feliz. Esse assunto é um assunto que bate diretamente comigo, como educadora, ao longo do tempo, né? Aquela que tem vontade de servir, que tem vontade de fazer alguma coisa pelos outros. Então, esse tema Ecovila, que está inserido no seu contexto, ele realmente é muito importante. E se todos que trabalhassem com pessoas e sentissem essa necessidade de levar as criaturas a descobrir a alegria interior, e que fosse através de trabalhos de criatividade ou da resiliência, que os pensamentos positivos eu já deixaria mais agora para a atualidade, ou então para um grupo mais maturo, né? Porque uma criança ou adolescente, a gente vai trabalhar com ele e eles não têm essa facilidade de entrar nesse contexto. Mas, Sora Suzy, foi fantástico buscar, e eu voltei ali ao tempo em que trabalhava crianças, né? E para que elas descobrissem que no mundo delas, de sofrimento, de pancadaria, de constrangimentos, de tudo quanto é tipo de coisas que eles chegavam nas salas de aula trazendo aquele mundo de informação que eles não conseguiam lidar com aquilo. E mesmo na adolescência, os adolescentes também, com aqueles conflitos interiores que trazia, eu dou, graças a Deus, trabalhar com literatura infantil. Ai, que beleza! Eu trabalhava literatura infantil a nível de segunda fase, e no primário, por natureza mesmo minha, eu tinha milhares de volumes de Green Anderson, todas as coleções de escritores dentro da literatura infantil. Eu tinha todos esses livros e
e contava história para as crianças que eu cuidei dentro da minha casa e trabalhava essas histórias na escola, na sala de aula. Eu fazia com que elas escolhessem o personagem que elas queriam. Citavam um punhado de histórias e elas falavam, qual que vocês querem para a gente representar? Aí elas escolhiam o texto, escolhiam a história, e eu deixava que elas escolhessem o personagem que elas quisessem. Suzy, por incrível que pareça, aquele mais sofrido, aquele mais caladinho, aquele mais constrangido, ele escolheu um personagem que parecia que era ele. Ele vivia aquele personagem. Então, ele vivenciava aquilo ali como se fosse a vida dele. Então, quando terminava o período, aquele que era caladinho já tinha se aberto para o mundo. Ele já estava mais contente, ele já trazia dentro de si alegria. Então, a literatura, essa parte aí da criatividade e desse contentamento interior, então, fazia parte também da minha vida. E parece que depois de 35 anos de trabalhar com o magistério, eu tive a honra e o privilégio de ser convidada para ser voluntária, né, na comunidade, inclusive jurídica, e para trabalhar com adolescentes, voltando para a escola ainda, através de palestras de trabalhos de escola, e em que a gente ia para essa comunidade, essas ONGs, inclusive depois formou-se uma ONG, que eu comecei não era ONG, era um tipo de... Trabalhava junto ao juizado da infância e juventude, com aqueles jovens, aquelas crianças necessitadas, carentes de amor, de orientação, dessa resiliência que é preciso ter para com os jovens, para com as crianças de hoje, que está faltando essa resiliência, porque eles estão no mundo perdidos, eles não estão tendo aquela consciência de orientação que tinham as crianças anteriores. Se as anteriores tinham pai e mãe e família, elas se encontravam perdidas, imaginem hoje as crianças de hoje, que não têm esse respaldo e não têm esse apoio. Então, o que acontece? Aí, quando eu fui convidada a trabalhar com esses jovens, o que eu fazia? As palestras, como eu fazia isso? Levava para as palestras, Sora Suzy, elementos da natureza, pedras, folhas, flores, levava toda uma bagagem de instrumentos que colocava para eles que eles podiam ser melhores se eles convivessem com aquela natureza exterior deles. Se ele cuidasse da planta, se ele cuidasse da pedrinha, se ele cuidasse daquele jeito, e deixava que eles escolhessem o que eles, no próximo encontro, eu gostaria de saber o que eles escolheram para cuidar em casa, se era cuidando de flores ou de árvores de frutíferas, de que jeito. Então, quer dizer, você tem que deixar alguma coisa, quem está trabalhando na educação hoje, principalmente, tem que trazer esses personagens que estão aí, de totalmente desorientados, nesses filmes, nesses jogos de televisão, de computação, trazer esses personagens e fazer com que elas sejam trabalhadas no dia a dia daqueles jovens, daquelas crianças, né? Então, quando faz isso, a gente percebe que eles têm muito a oferecer. Então, as histórias, Sora Suzy, trabalham a fantasia das crianças e até hoje. Olha aí, enquanto a senhora está falando, Sora, muitos lembraram de histórias infantis, da adolescência, da criancice. Então, essa aí, nós somos eternas crianças. Nós é que temos o desprazer de tentar abafar a criança que existe em nós, porque nós adoramos uma história, e quando a história começa uma vez, eu falei, nossa, né? Será que é a dos patinhos feios? Será que é a da Cinderela? Qual que é a história que ela vai contar, né? Então, quer dizer, é muito lindo, é muito bom, e aqui a gente não tem o tempo suficiente para falar, e eu gosto de falar, mas eu vou me ater, principalmente, a umas anotações que eu fiz.
eu sou, quem me conhece sabe, eu sou fã da alegria. Eu sou fã da alegria. Eu gosto e tento ser o mais resiliente possível, porque eu não sou, a minha índole é uma índole ainda forte, né? Então, eu, às vezes, me peco, né? Me perco em deixar essa fantasia, deixar essas coisas, essa criatividade ainda aflorar nos devidos tempos. Mas de falar do equilíbrio, as histórias, trabalhar, que deixar cada um deixe sair dentro de si o que ele tem de bom, depois canaliza. Tem que só haver canalização de sentimentos, canalização de pensamentos, canalização de ações e atos. Por quê? Eles têm um mundo, mas eles não sabem canalizar. Eles não estão sabendo para que lado que vão. Então, eles estão vacilando. Então, nesse trabalho com jovens, é importantíssimo que eles tenham essa orientação. E nós trabalhamos, Sra. SUS, nessa ONG, agora que transformou numa ONG comunitária, que está em muitos países já, copiado o trabalho que é feito aqui por essa organização daqui de Anápolis, Goiás. Então, nós trabalhamos a comunidade, a gente trabalha as escolas, trabalha a família, trabalha a comunidade, e a gente movimenta a comunidade. E o coordenador geral, a diretoria geral, provoca a comunidade. Tanto que aqui se consegue 2 vezes no ano, fora desse momento que nós estamos passando de recolhimento interior, para que as pessoas se recolham a si mesmas, aprendam a amar a si mesmo e amar aos outros, que é a resiliência aí. Então, esse momento, eu acredito que seja isso. E crescer um pouquinho nessa fé, nessa busca que nós temos que encontrar resposta para dentro de nós mesmos. Como é esse Deus que está dentro de nós? Que jeito que ele é? Eu acho que esse momento é para isso. Nós não vamos nos ater, existe a realidade que os nomes vários de tudo, vírus, pandemia, tudo está por aí. Mas nada disso é o mais importante para o místico. Acho que o místico tem que se ater a alternativas que possam achar soluções nos nossos pensamentos positivos para que tudo isso seja solucionado de acordo com a mente cósmica, com a mente divina. Então, eu acho assim, e eu agradeço aí, Sra. Diônia, a fala, um momento, e uma boa noite aí. Muito obrigada, Sra. Suzy, por me fazer recordar essas coisas tão lindas que eu não falei nem um texto, tá bom? Isabel. Mas é muito bom falar sobre isso, porque se eu te falar que eu sei todas as histórias infantis de cor até hoje, de contar para os meus em casa, que eu chegava do trabalho, estava tudo ali, muitos na minha cama ainda, esperando eu contar histórias para que eles fossem para a cama deles dormirem. Isso é muito importante. Com toda... Então, vamos contar histórias reais que nos ajudem a manter o nosso equilíbrio. Então, olhando uma personagem que é fantasia, mas não tão fantasia que eu não posso utilizar para mim, e fantasiar um pouco para que eu possa ser alegre, mais contente, e dar a volta por cima, ou até mesmo virar a mesa, se preciso for, para que eu possa superar tudo aquilo que acontece na minha vida e na vida de todos nós. Obrigada. Com a sua habilidade de memorizar os contos, você fez a sua parte em relação aos jovens e adolescentes e em relação a si mesma. Parabéns. Obrigada. Grata, Sra. Isabel. Eu acho que a gente já pode ir partindo para os finalmente. Eu agradeço. Foi muito boa essa noite, maravilhoso. Nós que agradecemos a sua presença também. Sra. Suzy, você quer finalizar para a gente terminar? Sim, claro.
Meus queridos fráteres e sorores, a oportunidade foi incrível de estar com vocês e pensar sobre coisas que eu entendo como sendo absolutamente centrais para o desenvolvimento do ser social, o ser que pensa, o ser que cria e o ser que transforma. Eu é que tenho a agradecer a vocês a oportunidade de estar pensando junto e de estar elaborando um assunto que é tão importante para o nosso viver e para as nossas inter-relações. Muito obrigada e uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Paz profunda. Boa noite. Paz Boa profunda. noite, Sora Suzy. Gratidão profunda por sua palestra, por ter aceito esse convite, viu? E, assim, eu estou muito feliz, porque eu estou vendo assim, que nós conseguimos reunir, você vê que, como é que nós estamos com essas videoconferências, nessas videochamadas, nós estamos com pessoas do Brasil inteiro, isso para mim foi uma alegria imensa, né? Que a gente, Com se tivesse certeza. presencial, a gente não ia conseguir juntar todo esse pessoal de jeito nenhum. Tá? De lugares tão diferentes, né? Exato, eu queria agradecer a todos a presença e a gente vai continuar fazendo a divulgação das nossas atividades, por favor. Compareçam. Muito bom. Eu desejo uma boa noite a todos vocês. Boa noite e paz profunda a todos. Paz profunda. Muito obrigado. Paz profunda e muito obrigado, Sora Suzy. Muito esclarecedor e com muita propriedade. Eu é que agradeço daqui feliz. E até breve. Até breve. Paz profunda. Paz profunda, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Paz profunda, boa noite a todos. Boa noite. Paz profunda, boa noite a todos. Boa noite, paz profunda. Uma boa noite, muita gratidão. Boa noite. Eu vou interromper a gravação agora. Ok.